Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante e uma das bases da Yahadut, do judaísmo. Ensinam nossos sábios na última Mishnah de Masechet Menachot: Echad amarbe vechad amamit ubilvat sheikaven libo lashamayim. Quer dizer, tanto aquele que dá muito e tanto aquele que dá pouco, o importante é que a intenção dele seja uma intenção divina, quer dizer, uma intenção totalmente livre de vontades próprias, seja dinheiro, seja respeito, seja alcançar um objetivo próprio, simplesmente dá por cumprir a vontade de Hashem. A gente vê na Torá, existem korbanot, existem sacrifícios que se traz no templo sagrado que vai ser construído Bezrat Hashem, Bimherá, nos nossos tempos aqui em Jerusalém. E existem pessoas, elas podem trazer uma vaca, as pessoas também podem trazer um carneiro, um bode, elas podem trazer também pássaros. E existe também a opção de não trazer um animal e trazer farinha, é um sacrifício de farinha, um sacrifício farináceo. E a Torá, quando ela fala pra gente, ela fala uma pessoa que quiser trazer uma vaca, uma pessoa que quiser trazer um bode, uma pessoa que quiser trazer um carneiro, uma pessoa que quiser trazer uma ave. E quando ela fala sobre trazer farinha, fala a Torá: Nefesh kitakriv mikem mincha lashem. A tradução é uma alma quando ela quiser fazer um sacrifício farináceo. E aí vem a pergunta: por que a Torá muda a linguagem dela? Porque em todos os outros sacrifícios ela fala uma pessoa e aqui ela fala uma alma? E aqui vem a resposta que o Hashem quer ensinar pra gente e falar o seguinte: o rico, que ele tem dinheiro para trazer uma vaca, ou um carneiro, ou aves, Hashem está muito feliz com isso, é uma coisa incrível, ele dá muito dinheiro para louvar Hashem, para mostrar que todo mundo pertence a Hashem, que até mesmo os animais ele está sacrificando para Hashem. Mas aquele pobre, aquela pessoa que ele não tem muito, ele mal ganha dinheiro para ele comer, e o que ele faz? Ele juntou um pouquinho de farinha, e depois que ele chega na quantidade mínima, ele traz para o Beit HaMikdash, ele traz para o grande templo em Jerusalém, e ele dá aquilo. Fala Hashem, desculpa, fala Hashem, fala o Criador: eu considero que ele está dando para mim a alma dele. Uma pessoa que ele está fazendo um sacrifício de farinha, na verdade ele está fazendo um sacrifício com a alma dele. É claro que isso não é menos que o rico. Muitas vezes sim é mais que o rico, porque o rico pode ser que ele tenha dinheiro, ele podia dar muito mais do que uma vaca. Ele vem e ele dá uma vaca. Isso Hashem acha ótimo, mas não é o que ele podia dar. Mas o pobre, ele não tem, mesmo assim ele vai e ele se esforça e ele dá aquela farinha. Isso Hashem considera que ele está dando a alma dele para o Criador. E daqui a gente vê o conceito que o que importa não é a quantidade, sim a qualidade. O quanto de verdade você está fazendo aquele ato. O quanto de verdade você quer se aproximar de Hashem. A pessoa pode fazer muito, mas está totalmente vazio. Isso também é um versículo em Mishlei, no livro dos Provérbios, que escreveu o grande Shlomo HaMelech, o rei Salomão, o homem mais sábio da história, até vir o nosso Mashiach Bezrat Hashem. Fala a Mishlei: é melhor Tov Aruchat Yerek Ve'ahavah Sham, é melhor comer verduras com amor, Mishor Eivus Ve'sinabo, do que comer um grande boi com ódio. Quer dizer, é melhor uma família que eles comem saladas, eles não têm muito o que comer, nem arroz eles não têm, nem pão eles não têm, mas eles estão felizes, eles se amam, do que uma família que tem uma mesa gigantesca e eles estão comendo um boi inteiro em cima da mesa, mas na verdade só tem briga e só tem desprazer naquele lugar. E de novo, o ponto é para te falar que o que importa é a qualidade, o que importa é o quão verdadeiro é o seu ato e não a qualidade. Que isso entre na nossa cabeça, da nossa cabeça vá para o nosso coração e a gente consiga tirar para fora atos que sejam tanto bons em qualidade, tanto bons em quantidade.